Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje não consigo aguentar tanta emoção porque nós vamos falar do livro da tia Susan Collins. Pois é pessoal, eu não aguentei a espera e tentei ler em inglês, só que não estava a fluir a leitura porque o meu inglês é muito básico. E então tive de ler em brasileiro. Eu sei que não se deve fazer, mas quando o livro sair em Portugal eu vou comprar, mal ele chega à livraria. Eu sei que ele vem para Portugal porque a presença já confirmou, só não sei quando é que é ao certo. Mas hoje vou contar-vos tudo aquilo que eu achei acerca do livro e se foi de acordo com as minhas expectativas ou não. Então, eu vou começar por dizer-vos e alertar-vos para vocês não irem com expectativas que vão encontrar outro livro de Jogos da Fome, porque este livro é muito diferente, não é tão rápido como os Jogos da Fome, ok? Ele é realmente denso, muito grande, tem partes em que eu senti que não estava a acontecer nada, mas é um livro que, para os fãs da Susan Collins e dos Jogos da Fome, eu acho que faz todo o sentido vocês lerem. Só não vou pensar que é uma leitura super rápida que é como Jogos da Fome, não. Porque é um livro mais denso, é um nível que se foca a nível mental, principalmente do Snow. A sério, eu fiquei espantada com o nível mental, realmente com os conflitos sociais, e eu posso dizer-vos que em certas partes é realmente um livro filosófico e que me lembrou as aulas de filosofia. Aqui em filosófico eu quero dizer quando no 10º ano, acredito eu, nós nas aulas de filosofia falamos do estado de natureza e o que é que poderia acontecer ao mundo sem um Estado a governar-nos e sem regras sobre as quais nós podemos viver e sobre as quais nós somos controlados. Pronto, não estou a falar de ditadura porque President Snow abusa. Outra coisa que eu vos alerto desde já é, vocês não vão ter os Jogos da Fome como vocês conhecem, não. Principalmente porque vocês não têm o ponto de vista de alguém que está colocado na arena a viver essa experiência. Aquilo que vocês têm no livro é o ponto de vista do President Snow. Porque o Snow nessa altura vai ser pequeno, pronto, vai ser um adolescente e ele vai ser mentor dos Jogos da Fome. Então aquilo que vocês têm e aquilo que o livro vos transmite é realmente a ideia de quem está fora dos Jogos da Fome. E posso dizer-vos que são bastante rudimentares nesta altura e que não é nada daquilo que nós conhecemos. Por um lado, eu compreendo as críticas negativas. Por outro, acho que nós próprios fomos com uma ideia pré-formada para o livro e por isso é que não aproveitámos tanto o livro. Ou seja, muita gente estava à espera de voltar a ver os Jogos da Fome, que literalmente o livro inteiro fosse os Jogos da Fome, a vida dentro da arena, com muita emoção, com sangue, com mortes, e nós próprios fomos aliciados pelo pão e circo. Queríamos ver mortes, queríamos ver ação. E garanto-vos que isso acontece neste livro, mas é tipo só um capítulo de Jogos da Fome. Portanto, se vocês ainda não leram, tentem mudar o vosso pensamento e pensar, ok, isto é um livro diferente, vou com uma ideia diferente. Pensei que é o President Snow, é o Snow pequenino, e a visão dele como mentor, a vida dele, ok? Nós temos mesmo acesso à vida dele. E por isso é que o livro é tão diferente e foi tão especial para mim, mas lá está, eu não lhe dei uma avaliação espetacular, eu dei-lhe 3,5 estrelas. Porque eu como leitora estava à espera de uma coisa, ainda assim eu avaliei o livro como sendo aquilo que ele é. Uma parte que me deixou muito, não foi zangada, mas que me fez muita confusão é... O livro tem realmente muitas músicas, e em certas partes eu achei que foi interessante porque dá ali outra magia ao livro, mas noutras partes isso irritou-me, ou seja, devia estar quanto baste e não em tanta demasia, por isso é que é as cantigas ou a balada, pronto.
dos pássaros e das serpentes. Agora é que eu percebi, pronto, na altura em que eu terminei o livro. O que é que acontece? Eu acho que vai funcionar muito bem como filme estes momentos musicais, porque realmente as músicas enquadram-se no livro, mas para mim eu senti que estava a ler um musical e eu só consegui imaginar as personagens a cantarem durante o livro todo. Eu já vos disse que dei 3 estrelas e meia. Eu não achei o livro horrível, mas também não o achei um merecedor de 5 estrelas, porque não o podia colocar ao mesmo patamar de Jogos da Fome. Acho sim que se vocês leram com atenção os Jogos da Fome e se vocês são super fãs, vão gostar deste livro na mesma, porque tem bastantes referências e tem coisas que realmente são, tipo, à primeira vista podem-te escapar, mas que são realmente ligadas à trilogia original e isso para mim encheu-me muito o coração. Eu sei que é fanservice, se calhar, mas eu não resisto a fanservice, então fiquei muito alegre. E vão para o livro então com a ideia de que vão conhecer o President Snow. Para mim o President Snow, eu nunca menti a nenhum de vocês que é uma das personagens que eu mais gosto, apesar de ele ser... Ele é horrível, ele é mau, ele é péssimo, é a pior pessoa do mundo, mas a nível psicológico eu acho que é uma personagem com tanta camada e é tão interessante poder ver esta história, eu até me estou a arrepiar, Nossa Senhora. É tão incrível poder conhecer a personagem que ele é e a porcaria que ele fez, literalmente. A sério, essa parte para mim foi incrível e eu não trocava este livro por nada e não estou nada arrependida de o ter lido. Outra coisa que eu também pensei, se não era fanservice, é a parte do Snow ser logo o mentor de uma rapariga do Distrito 12. Também não é spoilers aquilo que vos vou dizer, mas partam para este livro com a ideia de que os Jogos da Fome são rudimentares, ou seja, não existiam ainda os patrocinadores, não existia a aldeia dos vencedores, é a partir deste livro que tudo isso surge e para mim foi incrível ver a maneira como os Jogos da Fome foram realmente construídos. O que é que eu achei do Snow? Este livro só veio comprovar aquilo em que eu acreditava, que o Snow sempre foi uma pessoa fria, que só faz as coisas por si e para conseguir passar para os seus objetivos, ou seja, ele não vê meios para atingir os fins. Se ele tiver de pisar uma pessoa, ele vai pisar, não... A sério. É uma pessoa super manipuladora e ele faz o que for preciso, mesmo que esteja a sofrer, ele vai arranjar uma camada para se proteger e vai se fechar em si e vai continuar a viver as aparências mesmo que esteja a sofrer e não vai falar disso com ninguém. Eu achei realmente interessante poder ver como é que uma pessoa tão jovem manipula e faz tudo mesmo para ganhar e subir a pulso na vida. E eu não estou a dizer que é certo, vai de todo contra os meus ideais e contra aquilo que eu sou, mas achei muito interessante poder ver a personagem dele e é assim, só veio comprovar que ele é um ditador péssimo, que ele é mesmo má pessoa, que tem mesmo mau fundo e com o tempo só vai ser pior. Portanto, eu zanguei-me mesmo com a personagem dele e odiei-o, mas ok, se vocês estão à espera... Lá está, se vocês vêm para este livro a pensar que o President Snow vai ser parecido com o Joker, ou seja, que no Joker vocês têm uma personagem má, ok? Ele é péssimo, ele faz coisas horríveis, mas vocês conseguem ver a vida que ele teve antes disso. E conseguem perceber o vilão, conseguem perceber aquilo que ele sentiu e até conseguem sentir pena. Com o President Snow eu senti pena, mas eu sabia que era errado e que ele podia ter feito as coisas de outra maneira. Ou seja, nada tem a ver com a história do vilão que era uma boa pessoa e se tornou uma má pessoa. Não, aqui vocês têm uma má pessoa desde raiz. Com este livro eu também consegui perceber o quão vítimas da sociedade nós podemos ser e quanto é que a sociedade vai influenciar no nosso crescimento e na pessoa que somos. Outra coisa que eu senti realmente muita pena foi da Tigress, que é uma personagem que... Nem vou falar, pessoal, não vou dar spoilers, mas é uma personagem incrível e só tenho pena dela não ter mais visibilidade na história. Agora eu quero um spin-off
toda a gente, está bem? Do Haymitch, da Tigris, de toda a gente. Outra parte que eu tenho de falar muito bem nesta opinião é então toda a abrangente e todo o ambiente que é criado no livro. Nós sabemos que na altura da Katniss e do Peeta o ambiente é mesmo muito mau, é um ambiente em que nós não quereríamos viver e para o qual eu fui alertada no início e que me fez pensar muito na minha vida. Mas neste livro o ambiente consegue ser ainda pior. Nós vemos mesmo os problemas sociais a olho nu, de uma maneira muito crua. Nós vemos pobreza, fome, guerra e ainda para mais vemos canibalismo e toda uma sociedade e todos os podres dos humanos a aparecerem de uma maneira nua e crua. E era isso que eu sentia falta na Suzanne Collins. A crítica à sociedade e até onde é que um ser humano está disposto a ir para a sua própria sobrevivência. E essa parte eu acho que não nos devemos focar só no negativo, e essa parte nos livros dela fazem com que nós estejamos sempre a pensar no mundo de outra forma e o que é que poderia ter acontecido se fosse connosco. Para quem estava curiosa como eu acerca do gosto do Snow pelas rosas, sim, vai aparecer explicado neste livro e eu não fiquei assim tão fascinada como achei que iria ficar, porque achei que foi uma solução da autora para que nós simpatizássemos com o Snow, para perceber que existe ali um quê de bondade nele, mas eu não caí nesse jogo, ok? Eu não fiquei totalmente convencida com essa razão. Eu não fiquei espantada com a pessoa que o Snow era, não fiquei espantada com as coisas que ele fez, mas fiquei sim espantada com a maneira como ele as fazia, todos os pensamentos que ele tinha de articular para chegar aos seus fins. E fiquei sim espantada da forma como ele se safava sempre da porcaria que fazia. Literalmente, pessoal. Existe uma personagem muito importante aqui, que é uma das personagens principais, a Lucy. E eu desde o início que tive... É uma personagem muito impactante, ela é literalmente uma entertainer pura e poderia ser facilmente uma animadora. Literalmente, pessoal. Eu acho que ela causa impacto onde quer que ela chegue e é uma personagem que desde o início eu não confiei nela, porque ela era muito estranha e é isso. Eu não vou dizer mais nada para não me dar spoilers, mas eu não gostei dela ao início e estava sempre ali com a minha ideia bem fixa do que ia acontecer, porque eu estive a comentar com a Bia, dos Suspiros da Bia, que eu estava curiosa com o que ia acontecer e que eu tinha uma teoria, e eu não vou dizer se está certa ou se está errada, mas tinha uma teoria. Sem dúvida, aspectos que eu achei que não estiveram muito bem neste livro foi a parte das personagens secundárias não estarem assim tão bem desenvolvidas como poderiam estar. Acho que eram muito superficiais, e se na trilogia original vocês conseguem sentir ligação, além do Peeta e da Katniss, conseguem sentir ligação com o Finnick, com o Haymitch, com a Effie, aqui vocês não, pelo menos eu não senti ligação com nenhuma personagem secundária e só estava tipo literalmente, morram todos que eu não quero saber, só quero saber do President Snow, da avó dele e da Tigris, era literalmente isso. Outra coisa que eu também senti que não foi muito positiva foi o excesso de páginas deste livro, porque o livro, tipo, em Portugal acho que deve ter umas 500 ou 600 páginas, só pode. Acho que a autora demorou-se em alturas que não deveria ter demorado e outras que nós estávamos realmente à espera que houvesse mais impacto. Ela poderia ter feito mais páginas e não fez, o que é uma pena para mim. O livro vai ser uma grande aposta no cinema, para fazer com que essas partes mais demoradas corram mais rapidamente no cinema e que algumas sejam retiradas totalmente, mas há um problema aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ver o filme caso ele saia, porque tem cobras e eu tenho pânico de cobras, portanto
não sei o que é que vai acontecer, pessoal, porque literalmente as cobras são uma parte muito importante neste livro e eu acho que vou querer relê-lo quando ele sair em português, porque sem dúvida existem muitas pessoas que não querem reler, que até querem apagar o livro da cabeça, mas eu quero reler porque acho que tem aqui assim um quê de coisas que não ficaram bem retidas na minha mente e que deve haver aqui uns segredos que eu não li bem, ok? E pronto, pessoal, é tudo por hoje. Esta é a minha opinião. Se vocês gostarem do vídeo, coloquem like, por favor, partilhem com os amigos que estão ansiosos para que os Jogos da Fome cheguem a Portugal. Eu não podia deixar de partilhar convosco porque estes livros dizem-me tanto e são dos livros que eu mais gosto na minha estante e que se um dia tiver fixe quero partilhar com eles porque é são sem dúvida livros que falam mesmo sobre a essência do ser humano e acho muito interessante essa parte do estado natural versus um estado com uma vida com estado e com realmente regras. E pronto, pessoal, vamos debater aqui nos comentários tudo aquilo que vocês estão à espera, se ainda não leram. E se vocês leram, contem-me o que é que acharam, se concordam com a minha opinião, se há alguma coisa que não concordam. Enfim, vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!